Olá, alunos. Hoje, nossa aula de história. Na nossa aula de história, nós iremos dar início a uma nova unidade, do nosso livro didático aí, que se encontra na página 42. De tal maneira que o nosso conteúdo de hoje é da página 42 a 45. O título de nossa unidade é Os Primeiros Núcleos Populacionais. Nós já estudamos o surgimento, os primeiros povos, nós já falamos um pouco sobre a fixação dos primeiros povos, ou dos primeiros grupos humanos, a formação dos povos, e hoje nós vamos falar sobre os primeiros núcleos populacionais, como foi que surgiu, o que foi que levou a esse surgimento. Nós, na nossa aula passada, nós estudamos sobre a escrita, como foi que levou isso. Também nós estudamos sobre memórias, objetos, por isso deixei essas duas imagens, que foram também fundamentais para o desenvolvimento das civilizações. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, certo? Como nós já estudamos, realmente, que no período neolítico, devido à domesticação de animais, devido a desenvolver da agricultura, os povos que antes eram nômades, que antes não paravam em lugares, não se fixavam em lugares exatos, mas eles viviam andando e saindo, mudando de região. Certo? Já no período neolítico, nós vemos o seguinte, que esses jovens, que esses povos, que os povos, eles passaram a se fixar em uma determinada região, Isso foi o resultado do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Então, eles não precisavam mais sair para procurar o alimento. Ali, eles cultivavam e criavam seus próprios alimentos. Continuando. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximo aos campos de cultivo. E esses espaços, na realidade, quando esses espaços ali construídos ficavam próximos, para eles não ter que andar grandes ou longas distâncias para chegar até o local onde estava sendo cultivado ali as plantas, as frutas e outros. Esses mesmos espaços, eles serviam para proteger contra o frio, além de outros perigos. E essas construções, eles já faziam de forma que viesse servir para armazenar os alimentos, porque não era todo o tempo que tinha alimento, ou não era todo o tempo que havia clima propício para que viesse desenvolver ali a agricultura. Nesse caso, como por exemplo, por aqui na nossa região, nós conhecemos que existe o tempo de plantar arroz, Existe o tempo de plantar arroz e também o tempo de colher o arroz. Então, existe período que antigamente, hoje o arroz é bastante vendido nos comércios, mas antigamente existia esse período. Tem pessoas que falam o quê? Eles plantam, e ali eles guardam, em um depósito, eles guardam o arroz para que no tempo que não for tempo de colheita de arroz, eles tenham ali para se manterem.
né? E tem deles que passa anos e anos comendo ali daquele arroz que ele plantou. Esse povo que se desenvolveu na época do Neolítico, né, eles também tinham essa tática. Ou seja, esse costume já é guardado daquele tempo, né? Continuando aqui. Os primeiros povos, como já foi também comentado, né, sobre a formação dos povos, onde eles se desenvolveram, os primeiros povos que se tem registro, né, do desenvolvimento e o surgimento da humanidade se desenvolveram ali na região da Mesopotâmia, né, como nós já estudamos, ali naquela região, que Mesopotâmia significa terra entre rios. E aqui no nosso texto aqui diz, ó, na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e ao desenvolvimento tecnológico, né? Então, tecnológico, gente, não é a tecnologia que nós temos hoje, mas como nós podemos dizer, o uso, né, da matéria-prima, por exemplo, como pedra, né? Desenvolver ali uma técnica. Então, isso ali já se torna tecnológico, certo? Então, no Egito e na Mesopotâmia, devido à questão dos rios, né? No Egito ali o rio Nilo, né? Já se não, na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Então, nesses rios havia período em que eles ficavam cheios, né? Mas também havia período que eles ficavam secos. Nesse tempo, seco assim, eles diminuíam o volume de água. E as pessoas iam aproveitavam ali e plantavam naquelas regiões. Ali próximo do rio, quando estava cheio, e quando baixava o volume também eles aproveitavam. Então ali surgiu os primeiros povoamentos, as primeiras aldeias próximo àquela região. E aqui, o trabalho na época, certo? Naquela época, o trabalho ele era o quê? O trabalho era feito em grupos. Né? Eles viviam muito pela questão da coletividade, né? Da coletividade. Eles viviam muito nessa questão. O pessoal era coletivo. Eles precisavam o que era? Precisavam armazenar alimentos para todos. Então, podemos dizer também, como tem no nosso material didático, que as pessoas lá eram o quê? Autossuficientes. Né? Aqueles grupos, eles eram autossuficientes. Por quê? Pois, além de trabalhar no campo, as pessoas produziam, né, as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Então, aquele povo ele já se desenvolveu nesse caso, para não ficar dependendo. Né? Ainda que o serviço fosse em grupo, as pessoas desenvolveram esse lado de serem autossuficientes. Né? Então, dessa forma, ó, apesar de partilharem, né, alguns hábitos, costume, tradições, forma de falar, forma de ser, né? Apesar deles partilharem alguns desses costumes, alguns desses hábitos, alguns desses mitos, algumas dessas crenças, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes, certo? Então, ainda que eles compartilhassem o mesmo pensamento em questão da linguagem, havia ali uma cultura religiosa diferente, havia ali uma cultura artística diferente da religiosa. Aí tinha isso, certo? Havia um que, vamos se dizer, acreditava em várias divindades na religião, mas tinha outro grupo ali que dizia, não, nós só acreditamos aqui em uma. Então, havia essa diferença. Então, mesmo assim, ainda que eles partilharem, né, apesar de partilharem alguns hábitos, havia essa diferença entre aqueles primeiros povos. E aqui nós temos aqui a nossa atividade e uma observação, né? Uma observação, ó. Copiar e responder no caderno as questões 1, 2, 3
da página 45 do nosso livro didático. Depois enviar a atividade respondida por meio de foto no WhatsApp, né, no privado. Aí, observação. Não esqueça de colocar seu nome. Outra observação. Pois recebi avaliações sem nome e esses ficaram sem nota. Então tem isso. Tudo isso, gente, olha, vocês devem colocar o nome de vocês. Eu coloco o nome de vocês. É muito importante. Porque aí vai somar pontos, né? Vai somar notas. Então, continuando. Bom estudo. Tem um bom estudo. Qualquer dúvida nós vamos estar à disposição. Vocês perguntem. E assim, conte com a gente.